Otávio. A gente tem o grupo na faculdade, obviamente presencialmente, mas nesse tempo de isolamento, nessas 3 semanas, é impressionante a participação de todos os alunos, né, no grupo de contato, no WhatsApp, a quantidade enorme de reflexões, de estudos diário, e sem eles, uma palestra dessa, com essa quantidade de informação, seria impossível de ser montada. Então, desde já, eu agradeço a todos os amigos, colegas do GEP. Então, eu vou colocar agora, vou encher aqui minha tela com a palestra e a gente começa. Vamos lá. Espero que vocês já estejam recebendo aí a tela. Gostaria até que a Luísa me confirmasse aqui pelo WhatsApp se está tudo ok. Imagino que esteja. Professor, eu estou vendo a tela. Tá. Então, beleza. Se eventualmente aí porque como eu fiquei com a tela completando aqui o meu computador, eu não consigo nem ter acesso ao chat. Então, se eventualmente cortar e tudo, vocês me avisam aí, por favor. Então, a ideia da gente discutir um pouco os impactos econômicos é tentar discutir um pouquinho, acho que 3 vertentes da Covid-19, os impactos econômicos propriamente ditos, mas antes disso, um pouco do que o Thomas Conte, num texto que eu vou discutir aqui um pouco mais na frente, ele discute, que na verdade a gente tem múltiplos impactos, não só econômicos lá na frente. A gente tem, obviamente, o primeiro impacto, que é o impacto sanitário, de saúde pública, e a gente tem um segundo impacto, que é um impacto comportamental, ou seja, a necessidade, num curto prazo, das pessoas mudarem rapidamente o seu comportamento, e isso desafia as pessoas na mudança do comportamento e as iniciativas de políticas públicas. Isso tudo num período muito curto de tempo e os 3 impactos, em tese, acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Então, aí um dos colegas lá no grupo de estudos, numa brincadeira, tinha sugerido uma música do R.E.M. antiga, uma música das antigas, em que refletia muito bem o momento que a gente está vivendo. E que é um pouco aí a epígrafe da palestra, ou seja, de certa forma, um pouco o fim do mundo da forma como a gente conhecia. Não sei se eu gosto disso, como diz aí a letra, mas muito provavelmente o mundo como a gente conhecia em janeiro e em fevereiro, ainda que a gente tenha um cenário otimista de retorno daqui a 2, 3 meses, muito provavelmente algumas mudanças elas ficarão, isso se a gente não tiver mais. E, eventualmente, se a gente trabalhar com cenários intermediários ou cenários até eventualmente mais pessimistas, aí muito provavelmente a gente vai ter o fim do mundo da forma como a gente conhecia e vai ter um mundo diferente daqui mais para frente. Então essa é um pouco a ideia, embora eu não queira ser necessariamente pessimista, mas eu compartilho de boa parte dessas ideias de que a gente vai ter uma modificação relativamente significativa. Então acho que a primeira coisa que a gente precisa comentar é o seguinte, é que nunca, pelo menos num período mais recente e de crises sanitárias e eventualmente crises financeiras, ou seja, eu posso falar da SARS em 2002, ou da crise financeira de 2008, ou da MERS em 2012, ou da H1N1 em 2009, a gente viveu um cenário com informações tão precisas, com dificuldade da gente ter um cenário de dados relativamente consolidado e estável, e de uma certeza científica relativamente bem equilibrada e com dados e informação para orientar as políticas públicas, para saber o que a gente deve fazer. E aí, essa imperfeição de dados eventualmente dá origem a alternativas diferentes de tratamento do problema e algumas não científicas. Espaço para crenças quaisquer,
para a solução do problema. Não por outra, tem saído artigos, papers, sanitários, saúde pública, medicina, economia, em várias áreas, publicados a respeito do coronavírus, do Covid, a cada 6 a 10 minutos. Ou seja, a quantidade de informação numa tentativa de solução relativamente rápida do problema, ou pelo menos da compreensão do fenômeno, tem exigido esse desafio do ponto de vista do grupo científico em áreas as mais diversas. Mas ainda assim as informações são relativamente imprecisas. Daí que, por conta disso, qual que é a melhor aposta que a gente tem hoje, que provavelmente é uma aposta subótica? A gente tem que fazer o isolamento. Chamem terminologicamente o isolamento da forma como vocês quiserem, distanciamento ampliado da expressão que a gente está usando aqui, ou eventualmente horizontal, ou uma ideia de supressão, que eu vou mostrar para vocês, que vem de estudos sanitários que tratam do tema, associado a uma tentativa de ampla testagem, de tentar isolar os pontos maiores de disseminação do vírus, ou seja, os clusters principais, e essa testagem em massa e a compreensão do fenômeno faz com que a gente ganhe tempo. Ganhando tempo, a gente não cria problemas tão significativos, embora eles serão criados para o sistema de saúde. São criados, como a gente está vendo na Itália, na Espanha e nos Estados Unidos agora, como casos referenciais. E ganha tempo, a gente compra tempo para não só ter o sistema de saúde funcionando minimamente de forma adequada, no auge dos casos chegando ao mesmo tempo, mas também a gente ganha tempo um pouco mais na frente, e aí se houver um desafio, esse desafio científico de fato for cumprido rapidamente, ou a gente tem um medicamento, um remédio já existente, ou um novo, que dê conta da maior parte dos casos e que possa eventualmente ser produzido, pelo menos num médio período, em larga escala, ou a gente tem uma vacina, que é a solução padrão ouro para a solução do problema. Então, como vocês estão vendo aí, esse gráfico é um dos gráficos mais divulgados nessas 3 semanas e que leva em consideração a ideia que a gente tem que tentar, de fato, postergar boa parte dos achatar a curva um pouco mais para frente, na linha vermelha, para que o sistema de saúde dê conta de boa parte dos casos que chegam ao sistema de saúde e que a gente não tenha aquele pico do curva da epidemia. Essa discussão, assim, um pouco do dilema das curvas, entre o pico e achatar, e depois o dilema das curvas, tanto sanitária como da economia, há umas 2 semanas a gente teve uma palestra no GEP de um colega, um amigo muito próximo, que é o Bruno Caraza. Ele foi aluno do UFMG em doutorado em Direito, ele é formado em Direito e em Economia, ele tem mestrado em Economia pela UNB, é um cara extremamente capacitado, extremamente sofisticado, hoje ele é colunista no Valor Econômico, e aí ele estava trabalhando com 2 textos de um e-book que saiu na Europa a respeito dessa discussão, a respeito das curvas, e eu aproveitei do trabalho que ele fez e da apresentação lá no GEP, 2 slides. Esse é um deles. Então, o slide clássico, que é o que a gente tem que fazer. Mas o segundo me parece ainda mais explicativo, que é o seguinte, embora não exista necessariamente, e longe disso, uma disputa entre soluções sanitárias e economia, ou seja, não existe uma coisa contra a outra, a gente precisa fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, elas não são fáceis, isso é inegável. Então, a ideia básica é de que, se a gente tivesse um pico de infecção, provavelmente a gente teria uma recessão, mas essa recessão seria relativamente menor, ou seja, a linha vermelha do tratamento do pico de infecção combina com a linha vermelha da recessão econômica. Agora,
se eventualmente a gente adota políticas de isolamento e distanciamento, que é a curva azul, aí a gente tem uma redução do ponto de vista de casos e provavelmente o sistema de saúde suporta um pouco melhor isso, não vai suportar totalmente, mas suporta. Só que aí por conta das políticas de isolamento, a gente teria para e passo essa outra linha azul aqui, que seria a linha azul do ponto de vista da recessão, ela maior do que a linha vermelha. Isso, em parte, está certo? Em parte está certo. Só que em parte está errado. Por que está errado? Porque, vejamos o seguinte, eu acho que dois aspectos são essenciais para a gente dizer. O primeiro é o seguinte, ainda que a gente não faça nada e deixe o pico de infecção ser esse aqui, o da linha vermelha, muito provavelmente dois fenômenos vão acontecer. O primeiro, e que de certa forma já está acontecendo, ainda que a gente não tivesse nenhum tipo de recomendação ou até decisão propriamente para o isolamento, é que esse pico aqui geraria uma desconfiança na população e gera uma desconfiança e uma frustração de expectativas que significativamente vai afetar a economia. Ou seja, a linha vermelha, ela não combina com a linha vermelha de baixo. A linha vermelha, em algum ponto aqui, já combina com a azul. Por quê? Porque muito provavelmente as pessoas naturalmente deixariam de comprar, desestimuladas e com medo em razão da pandemia. E o outro ponto é que, então a gente não faz nada, deixa os casos acontecerem normalmente com esse pico de infecção. A gente pode ter um colapso de saúde, do sistema de saúde tão grave e um problema tão significativo do ponto de vista da mão de obra, que ela necessariamente, com esse pico de infecção, afetaria também a economia. Então, ou seja, não fazer nada, de fato, não é a solução, porque a linha vermelha muito provavelmente não combina com a linha vermelha de baixo. A linha vermelha muito provavelmente combina com algum cenário aqui intermediário, ou talvez até muito próximo da linha azul. Então, a solução é tentar minorar os efeitos da recessão do ponto de vista de algum tipo de política governamental, levando em consideração que, do ponto de vista sanitário, a melhor aposta que a gente tem até agora, embora imperfeita e com informações subótimas, é o isolamento social. Então, e do ponto de vista, vocês muito provavelmente já estão até acostumados, imagino que boa parte de vocês, com um site, que é um site com informações econômicas e demográficas de maneira generalizada, mas que tem cuidado de fazer a contagem do número de casos de pessoas infectadas, do número de mortos e do número de pessoas recuperadas. Esse dado aqui do Worldmeters é de 2 ou 3 de abril, 2 de abril, olha lá, aqui em cima, 2 de abril, e foi, eu, momentaneamente, consultando o site praticamente todo dia, peguei um número praticamente redondo aqui de 1 milhão de pessoas infectadas. Naquele momento, com 51 mil mortes e 210 mil recuperados. O que é importante aqui do ponto de vista dessa contabilidade de casos? Hoje eu fiz uma pequena pesquisa comparando o número de casos e o número de mortes com HN1 em 2008 e 2009. Em 2009, em particular, logo depois da crise financeira de 2008. Só para vocês terem uma ideia da dimensão do que a gente vive agora, ali em 2009, a gente teve de casos documentados, provavelmente são subnotificados, há mais casos, mas de casos documentados a gente teve entre 400 e 450 mil casos, com 18 mil mortes da HN1. Agora, esse número, por exemplo, já está em 1 milhão e 300 mil casos, com 68 mil mortes hoje. E esse número foi um número que eu peguei na sexta-feira. Então, a dimensão do ponto de vista do problema da pandemia, comparado com outras pandemias, já no século XXI, é significativamente maior e cria todo
essa dificuldade do ponto de vista da ação e das políticas públicas. E aqui, provavelmente também, em parte, vocês já tiveram acesso a esse estudo, é o estudo do Imperial College de Londres. Esse estudo aqui é o estudo de 26 de março, mas há um estudo anterior, que é ali de 14, 16 de março, e que deu origem à mudança da política pública no Reino Unido. O Reino Unido tinha uma ideia antes de... o Reino Que hora que ela chegou? O Reino Unido tinha uma ideia antes de... provavelmente, levando em consideração as informações que a gente já tem da China, a mortalidade é relativamente baixa. Eu vou tentar fazer um distanciamento seletivo, deixar que a maior parte da população, os mais jovens, fiquem infectados, e aí eu tenho uma espécie de imunidade de rebanho, ou seja, a maior parte da população já infectada, criou anticorpos, eventualmente protegida, a mortalidade ali é muito baixa. Depois eu monto algum mecanismo para que os idosos, nessa faixa muito mais problemática, eles não sejam afetados. Rapidamente, por conta do estudo do Imperial College, naquela oportunidade, que estimava o número de mortos na Inglaterra muito alto, na casa de mais de 1 milhão de pessoas, nos Estados Unidos mais de 2 milhões de pessoas, fizeram que em ambos os casos, eles já atrasados, eles mudassem, e particularmente o Reino Unido, fortemente de política. E esse estudo do Imperial College foi depois... eles fizeram projeções com esses dados, que eu disse para vocês, embora do ponto de vista estatístico e num critério de epidemiologia, é o melhor estudo que a gente tem, mas ainda assim, com múltiplas variáveis e difícil de ser levado em consideração, inclusive levado em consideração para circunstâncias diferentes de cada um dos países, mas eles fizeram projeções aqui para o Brasil. E aí, vocês podem ver o seguinte, eles trabalham com 3 cenários, basicamente. Sem mitigação, que é aquele não fazer nada, o distanciamento, que de certa forma seria um distanciamento seletivo, só de idosos e de toda a população, mas sem nenhuma recomendação de fato maior de isolamento, e, eventualmente, medidas que vão da recomendação para a supressão da população com isolamento completo e com decisão para que isso seja feita com a aplicação de sanções às pessoas. E levando em consideração o estudo do Imperial College aqui para o Brasil, inclusive a ideia de o número de pessoas que poderiam ser infectadas, a taxa de transmissão daquelas pessoas que estão infectadas, quantas pessoas elas contaminam. E aí a gente leva em consideração que, então, no sem mitigação, você não tem distanciamento nenhum. E você tem taxas de transmissão de 2,4 até 3,3. A estimativa dos infectados e o número de mortos. Ou seja, aqui no Brasil chegaria a mais de 1 milhão de pessoas. Se eu fizesse só o distanciamento avançado de idosos, ou seja, então uma coisa relativamente seletiva, o distanciamento de fato é um pouco maior, levando em consideração as mesmas taxas de transmissão, eu poderia chegar num número total de 529 mil mortos. No distanciamento social de toda a população, levando em consideração esses níveis de distanciamento e também as taxas, eu também chegaria com um número de mortos de 627 mil, muito alto. E no nível de supressão, que seria não só a medida mais drástica do ponto de vista de isolamento, que ultrapassa a recomendação, que tem sanção, eu levo em consideração um distanciamento que é o mais rigoroso possível, taxas de transmissão relativamente as mesmas, mas eu levando em consideração a supressão começa quando eu tenho 540 mortes, que é mais ou menos um pouco que o Brasil tem agora. Então o Brasil começou com 2 semanas antes, com um número de mortos menor do que esse. Eu levaria em consideração, por conta desse estudo, que eu teria 44 mil mortes. Se eu já tivesse mais de 3 mil mortes, ou seja, isso leva em consideração, então, que a doença
o vírus já se disseminou muito mais, eu teria 206 mil mortes. Ou seja, levando em consideração esses números, não fazer nada ou só fazer alguma ação relativamente de distanciamento seletivo, provavelmente não é uma política adequada. Ainda que a política de supressão tenha custos econômicos relativamente muito altos, é a política adequada que a gente tem hoje, associado com outros elementos que eu vou comentar com vocês. E aqui é interessante uma outra discussão do ponto de vista da forma de disseminação da epidemia, ou seja, o gráfico normalmente que a gente trata é aquele com o pico da doença e depois a ideia de implementar a distância social e achatar a curva. Só que, eventualmente, por exemplo, no caso de supressão, a gente pode ter um comportamento relativamente diferente. A gente pode ter até uma supressão extremamente efetiva. Então, a gente tem uma curva que realmente é achatada. Só que aí, se isso de fato acontecer, ou seja, ela acontecer de forma muito efetiva e muito antecipada, o que muito provavelmente pode acontecer do ponto de vista de estudos da forma de disseminação do vírus lá na frente, é que eventualmente a gente vai ter uma segunda onda. Por quê? Porque aqui a maior parte das pessoas elas não foram infectadas. E à medida em que você relaxa o isolamento, algum cluster pequeno com alguma pessoa infectada faz com que as infecções renasçam e aí você tem uma segunda onda. Ou seja, mesmo a preocupação de que essa solução pode ser a mais efetiva, levando em consideração aqui aquela linha da estrutura hospitalar, mesmo levando que isso, então, é funcional hoje, talvez, se a gente não tiver uma solução aqui, nesse meio tempo, de medicamento e de vacina, e vacina muito provavelmente não, ou seja, vacina a gente provavelmente está falando aí para 18 meses, ou mais do que isso, muito provavelmente isso aqui eventualmente pode acontecer. Esse cenário aqui, ele está associado com cenários intermediários e mais pessimistas do ponto de vista de impactos econômicos lá na frente, que a gente viver um cenário de fecha e reabre, fecha e reabre, fecha e reabre. Ou seja, a gente vai, se a gente não tiver nenhuma outra solução mais definitiva, e a solução for o isolamento, na hora que essa curva começa a subir, a gente tem que fechar de novo. Então, esse é um cenário relativamente pessimista. O estudo do Rafael Ribeiro, que é um colega nosso lá do CEDEPLAR, da economia, ele mostra, num modelo relativamente simples, que é utilizado lá no Imperial College, mas de forma mais sofisticada, com uma quantidade maior de variáveis, uma ideia de número de suscetíveis, o número de infectados e o número de pessoas recuperadas. E aí essas curvas são necessariamente convergentes, uma ascendente e outra descendente. O número de suscetíveis começa a diminuir à medida em que eles ficam todos infectados e se recuperam, e só que em um determinado momento você tem mais gente infectada do que já, não mais, mas muita gente infectada entre essa curva de recuperados. E esse pico aqui é o pico que cria problemas do ponto de vista da estrutura hospitalar de saúde pública. O modelo feito pelo Rafael prevê que o pico em Minas Gerais eventualmente se dá entre o final de abril, ali 27 de abril, para as 2 primeiras semanas de maio, para as 2 primeiras semanas de maio, ali em 11 de maio. Eu já vi dados agora à tarde, não projetados para Minas Gerais em particular, mas para o Brasil como um todo, levando em consideração circunstâncias diferentes de cada uma das regiões, que esse pico pode ser mais tardio. Ele pode ser em meados de abril meados de maio até final de maio e eventualmente até no início de junho. Se isso for verdade, um cenário otimista de retorno à normalidade é muito pouco provável, muito pouco provável. Aqui uma outra brincadeira, só para a gente levar em consideração a ideia do isolamento, embora como solução subótima, mas como a solução que a gente tem.
E aí eu levo em consideração o famoso dilema dos prisioneiros, mas ajustado para o isolamento propriamente dito. A gente tem um cidadão B, um cidadão A. Se o cidadão A, por exemplo, ele faz o isolamento social intensivo, mas o B não faz, ele sai à rua e se contamina e pode contaminar uma quantidade maior de pessoas, lembrando em consideração aquele R lá do nível de infectados, a gente vai ter provavelmente 350 mil mortes. Esse trabalho aqui leva em consideração os números lá do Imperial College. Se for o contrário, se o cidadão B faz o isolamento social intensivo, mas o A faz o leve, a gente tem a mesma situação. E se nenhum dos dois faz, se todos estão na rua sem nenhum tipo de isolamento muito leve, o número de mortes vai lá para 700 mil. Então a gente precisa de uma atitude de fato colaborativa do ponto de vista do cidadão, ou eventualmente imposta, e aí não adianta simplesmente uma recomendação, do isolamento social intensivo nos dois casos. E aí a gente teria um número de mortes menor, e esse número de mortes leva em consideração aquele número lá do Imperial College que vocês viram, que era de 44 mil. Agora, imagine isso aqui sendo feito por 220 milhões de pessoas, no nosso caso aqui em particular. E a dificuldade disso ser implementado, eu vou discutir isso lá na frente. Aqui uma outra discussão que é extremamente importante do ponto de vista dos impactos, que é o seguinte: o número de testes. O número de testes é muito importante durante toda a pandemia. Desde o início, quem consegue fazer, para identificar os casos e tratar mais rapidamente os casos e não deixar que se dissemine. Depois, quando já se disseminou, para saber exatamente quem está infectado e quem não está, inclusive os assintomáticos. E depois, já numa fase descendente da curva de casos, para saber quem já está infectado e eventualmente já se curou e pode voltar ao trabalho. Então, o número de testes é o dado principal para a formulação do padrão ouro de uma boa política pública de combate, quando a gente ainda não tem, e mesmo quando a gente tiver medicamento e vacina. E, nesse sentido, a gente está muito mal, né? Ou seja, muita dificuldade de testar. Essas subnotificações, a gente leva em consideração, e estudos têm mostrado isso, que o número de mortes pode estar girando entre 3 e 4 vezes o número de mortes que a gente tem hoje, e o número de casos 10 vezes. Então, se a gente tem hoje 13 mil casos, muito provavelmente a gente está falando de mais de 130 mil casos. E se a gente tem 600 mortes, 700 mortes, a gente está falando de 2.500, 2.800 mortes. E olha o nível de testagem dos Estados Unidos, agora, nesses últimos tempos, porque eles não testavam há 2, 3 semanas nesse nível, e, em particular, o nível de testagem dos casos de sucesso, Coreia e Alemanha. A Alemanha tem mais de 100 mil casos identificados por esse nível de testagem, mas só tem 1.900 mortes. Muito diferente do número de mortes, tanto da Itália como do próprio Estados Unidos. Por quê? Porque eles começaram a testar e se prepararam para o vírus muito mais cedo. Então, ao se preparar muito mais cedo, eles começaram a identificar rapidamente onde a doença, o paciente zero, ou seja, aquele que possível começou a transmissão da doença, as pessoas que tiveram contato com aquele sujeito e começaram a cuidar desses casos desde o início. Agora, isso tem outros elementos, ou seja, eles têm um número de leitos e de leitos de UTI na proporção europeia e comparado com o Brasil, muito superior, o que faz com que as pessoas consigam ser internadas e ser tratadas. E se elas são tratadas cedo, de forma antecipada, o número de mortes cai. Então, há uma razão pela qual a Alemanha é um caso a ser estudado e muito diferente dos outros casos, dos Estados Unidos, da Itália, da Espanha em particular. E se a gente for para essa linha aqui, o que a gente está querendo aqui? Com isso, com testagem com o isolamento associado, é que essa curva aqui do Brasil, ela fosse muito parecida
se não com, obviamente, Singapura, Japão e Coreia, mas ela fosse relativamente parecida com esse grupo de países aqui, ó, com Suíça, Holanda, Áustria, Suécia, ou seja, que aquela discussão a respeito do achatamento, a curva brasileira fosse mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Posso até colocar aqui uma caneta e que a curva brasileira fosse mais ou menos assim, ó. Ou, se eventualmente, por conta da subnotificação, da falta de testagem, ou seja, da dificuldade e do eventualmente do isolamento, não tiver o êxito, e eu vou discutir porque eventualmente ele não tenha, a gente pode ter uma curva assim, ó, que é muito parecida com esse grupo de países aqui que tem um problema. Estados Unidos, Espanha, França e Itália. E aí, a gente, se esses países com sistemas e com estrutura hospitalar muito melhor do que a nossa, todos eles estão enfrentando problemas, você imagina o que a gente enfrentaria se a nossa curva for parecida com a desses países aqui. Então, esse é o nosso grande problema. E aí, então, eu discuti um pouquinho as razões pelas quais o isolamento é difícil. E depois a gente entra... E aí eu estou discutindo um pouquinho desse impacto comportamental e depois eu discuto propriamente os impactos econômicos. Esse foi um trabalho de uma empresa de Big Data que saiu no New York Times há 2, 3 dias e um colega que está nos Estados Unidos me enviou, e que é muito legal, e eles fizeram um trabalho em 25 cidades nas áreas metropolitanas, basicamente com um trabalho de geolocalização, com celular, mostrando o movimento das pessoas em transporte, quando elas, de fato, eles conseguem identificar que elas saem de casa. Quando, de fato, houve a orientação para que as pessoas limitassem a sua movimentação. E aí a gente tem esses dois gráficos aqui, ó, que mostram o seguinte: os 10% mais ricos, que são sempre a linha azul aqui, ó, eles conseguem limitar os seus movimentos e cumprir o isolamento de forma muito mais efetiva do que os 10% mais pobres, que é essa linha aqui, ó. Vocês podem notar que a linha azul está sempre abaixo, ou seja, o nível de redução da movimentação dos 10% mais ricos é sempre maior do que a dos 10% mais pobres. E mais do que isso, os ricos conseguem sempre fazer, os 10% mais ricos conseguem fazer antes. Ou seja, em 16 de março, eles já estavam nesse nível de redução da movimentação, o que os pobres só conseguiram fazer no dia 19. E, gente, 3 dias aqui, ó, é tudo para a disseminação da doença e para criar problemas do ponto de vista do sistema de saúde. Isso que a gente está fazendo aqui, no meu caso em particular, como servidor do Banco Central e professor na faculdade, convenhamos, um isolamento de luxo. Inclusive, é o texto do New York Times. Ou seja, o isolamento para boa parte da população é muito difícil. Então, é muito difícil controlar a disseminação da doença via isolamento. O que, eventualmente, a gente pode fazer é postergar, mas isolar completamente para que não tenha a doença, para que a doença não se espalhe, é praticamente impossível. Nesses dias, tem um gráfico que eu não coloquei aqui na apresentação, do Google, mostrando, mais ou menos na mesma ideia do trabalho do New York Times, mostrando o nível de uma espécie de índice de isolamento das cidades brasileiras. E tem girado em torno de 40%, 50%, em alguns casos 60%. Ou seja, por mais que a gente tenha a sensação de que o isolamento está atingindo a cidade como um todo, metade da cidade, em algum momento, em alguma forma de verificar, não está isolada. Então, mais ou menos esse o cenário que a gente tem. E aí, eu gostaria de comentar, então, o problema resultante disso, um dos principais problemas sanitários, que é o problema na estrutura hospitalar. Esse trabalho é um trabalho conjunto do Departamento de Economia, do Departamento de Demografia e da UFMG e do IPEA. Um dos colegas que participa do GEP, o Daniel Nogueira,
ele faz parte aqui, fez parte desse estudo, e o estudo leva em consideração a disseminação do vírus e a dificuldade de oferta de leitos hospitalares gerais, de UTI e equipamentos de ventilação. O estudo depois foi comentado, inclusive, na Folha de São Paulo, e leva em consideração 4 cenários. São esses cenários aqui do ponto de vista da dificuldade de funcionamento da estrutura hospitalar, levando em consideração a disseminação do vírus. Então, vejam só, nos 4 cenários. No cenário 1, a gente tem 1% da população infectada. O que é o quê? 2 milhões de pessoas, pouco mais do que isso. Só que em 6 meses. Estou levando em consideração que a gente conseguiu postergar isso e a curva relativamente se achatou. Mesmo nesse caso, 53% das regiões teriam problemas com os leitos de UTI, aqueles para os casos mais graves. E 24% das regiões teriam problemas com respiradores. No cenário 2, que talvez seja muito mais próximo daquele de não fazer nada, a gente ainda tem 1% da população infectada, provavelmente seria mais do que isso, só que... então vejam, isso aqui, nesse 1% da população infectada, não são todos que vão utilizar o sistema de saúde. Normalmente, os estudos têm indicado entre 15% a 20% precisam eventualmente de leitos, e de 5% precisam de leitos de UTI. E isso também, em um mês, ou seja, se a gente não fizer nada, e aí a gente teria praticamente o colapso do sistema, ou seja, 95% das regiões teriam problemas com falta de leitos e 51% das regiões teriam problemas com respiradores. No cenário 3, a doença se disseminou muito mais. Então, você tem 10% da população infectada. Você tem 20 milhões de pessoas que pegaram o vírus. Só que em 12 meses. Então, você conseguiu postergar isso e, eventualmente, mandar isso um pouco mais para frente. Mas, mesmo assim, 88% das regiões teriam dificuldades com leitos e 39% com respiradores. E no cenário 4, aí é pânico geral. 10% da população infectada, mas num período menor, 6 meses. Aí você não tem leitos, praticamente. Quase 100% dos casos você vai ter problemas. E 64% de respiradores. E aí, equivale a dizer que no impacto sobre a saúde, as pessoas, na verdade, elas não vão morrer só de Covid. Né? Óbvio que a Covid eventualmente está associada a outras comorbidades, mas ela vai morrer também de simplesmente a pessoa que não tem a doença, mas que não consegue ser tratada adequadamente. Ou não chega no sistema, ou se chega no sistema, o sistema está completamente abarrotado, e aí ela não vai ser atendida. Então, numa dessas alusões, assim, do ponto de vista da questão ética, moral, associada aos custos do não fazer nada e dos eventuais custos econômicos, ninguém quer ver uma cena dessa trágica de caminhões do Exército carregando corpos para serem enterrados, dado o colapso do sistema. Então, de certa forma, isso que eventualmente a gente combate nesse momento. Então, aqui, já entrando um pouquinho nessa discussão econômica. E mais 15 minutos eu termino para a gente bater um papo. Esse estudo é um estudo também razoavelmente comentado aí, em grupos que estão observando os impactos econômicos do coronavírus, mostra o seguinte, que eles fizeram uma análise das intervenções de saúde pública na gripe espanhola em 1918 em várias cidades americanas. E eles mostraram o seguinte, que as cidades que atuaram mais cedo com intervenções de saúde pública, então, fizeram isolamento, praticamente boa parte das recomendações
se não todas elas, exatamente as que a gente tem hoje. O Bruno Caraza fez um texto há 2 ou 3 semanas no Valor Econômico, fazendo uma alusão à gripe espanhola aqui no Brasil, só que ele não falou logo no início do texto que era a gripe espanhola. E na verdade que a gente começa a ler o texto, falou, né, ele está comentando exatamente o que está acontecendo hoje. E só no final é que ele falou, não, isso aconteceu há 102 anos atrás, e é exatamente da mesma forma. E aí, as cidades, então, que fizeram as intervenções mais cedo, com as mesmas medidas e medidas de isolamento, quando o pico passou, elas tiveram uma recuperação econômica mais rápida e com menos custos do ponto de vista dessa recuperação. Ou seja, elas, de certa forma, internalizaram parte dos custos, se antecipando com intervenções de saúde pública, mas na saída da crise elas saíram muito mais rápido. E rapidamente, naquela oportunidade, voltaram à normalidade. As cidades que fizeram isso tardiamente, começaram com intervenções públicas depois, passaram por uma crise, a crise foi relativamente mais longa, porque o número de casos foi maior, e inclusive no impacto do sistema de saúde, mas principalmente a recuperação econômica lá na frente foi mais lenta. Então, aqui a gente tem uma evidência, e existem outras, uma evidência científica de que não fazer nada não é solução. E, eventualmente, quanto mais cedo você faz e melhor é a forma de intervenção, mais calibrada, mais ajustada com os dados, testagem, reduzir os clusters de disseminação da doença, melhor vai ser quando, eventualmente, a crise passar, para você se recuperar economicamente. Aqui é o texto do Thomas Conte, que eu comentei com vocês lá no início da palestra, em que ele combina esse olhar de uma crise de impactos comportamentais, sanitários e econômicos ao mesmo tempo. Foi um trabalho de compilação e de registro da literatura, eventualmente que cuida de epidemias, mas que saiu nesses últimos tempos, né, sei lá, no último mês, 1 mês e meio, e é absurdo o trabalho que ele fez de coletar todas essas informações, conseguir associar e conectar cada uma delas, e essa versão saiu ontem, eu, nos grupos, tanto da minha disciplina obrigatória na faculdade de concorrência, como na disciplina optativa, fiz ampla divulgação, porque, pelo menos aqui no Brasil, do ponto de vista dessa reunião da literatura mais analisada e da forma de olhar tanto o viés comportamental como sanitário e econômico, o melhor documento que a gente tem, por isso eu recomendo fortemente a leitura. Bom, então aí discutindo de fato o impacto mais econômico, essa discussão foi feita também pelo Bruno Caraza, quando ele deu a palestra lá no GEP. A gente pode imaginar o seguinte: quando a gente sair da epidemia, e a gente vai discutir cenários de saída lá na frente, a gente vai sair, ela vai ser assim um V, ou seja, nós vamos ter de fato uma grande recessão, mas depois a gente sobe rapidamente. Ela vai ser um U, então ela vai demorar um pouco mais e depois ela sobe, ou ela eventualmente é até um L, e aí a gente não sabe nem quando a gente vai sair. Se a gente olhar esse gráfico aqui, se a gente pegar, por exemplo, ali a crise do petróleo, a gente tem um caso muito particular de V. Se a gente pegar aqui na crise financeira de 2008, também. Agora, todos esses casos, a gente está falando de crises que são crises necessariamente econômicas, e não uma crise externa à economia, como é o caso da pandemia, mas cuja solução, grande parte da solução do problema, é uma solução econômica. E aqui a crise, ali no início dos anos 80, relativamente mais prolongada, que você tem aqui um pequeno corte, depois ela cai, que talvez essa aqui seja mais associada a um U, em razão desse cortinho aqui. Então aqui você tem duas saídas em V e uma saída em U. Para a gente pegar um cenário em que a gente vai ter um L, assim, sempre, a gente vai voltar lá em 29, talvez, mas aí é sem precedentes, ou seja,
quanto tempo vai durar essa linha assim? O mundo aguenta quanto dessa forma aqui? E aí realmente seria... se a gente associar aquela ideia lá de cenários intermediários, o surto volta e a gente tem que fechar, ou até de um cenário ainda mais pessimista, de 1 ano e meio, 2, muito provavelmente, talvez, nesse tempo todo, a gente vai ver isso daqui. O mundo desligado, quase 80% suporta isso aqui, durante esse tempo todo. Ninguém tem resposta para isso. Então, se a gente pensar que, mesmo que a gente tenha um cenário otimista, de saída no meio do ano, uma coisa já ficou, que é o seguinte, mesmo nos casos em que eu estava comentando com vocês, da gripe espanhola, mesmo em 29, mesmo os casos da SARS, problemas sanitários, SARS, MERS, a gente nunca teve um choque econômico nesse nível, com praticamente 80% da economia desligada. Por quê? Embora o isolamento atinja aí, sei lá, 40% da população mundial, se a gente abrir o gráfico lá do World Meters, vocês vão ver Estados Unidos, Itália, França, Espanha, Coreia, Japão, Canadá, Brasil, ou seja, China, estou esquecendo da China, ou seja, nós estamos falando de fato da economia funcional que representa mais ou menos 80% da economia, que simplesmente foi desligada. Você pegou o interruptor e desligou. Esse cenário a gente nunca viu. A gente nunca viu. Então, isso por si só, na retomada, qualquer que seja ela, a gente nunca teve precedente para dizer como é que vai ser agora. Não tem economista que consiga dar uma notícia relativamente abalizada de um cenário de retomada lá na frente. E, do ponto de vista da natureza do choque econômico, a gente tem 2 grandes problemas, né, para pensar. Um é a crise de oferta, e a outra é a crise de demanda. De oferta, a gente leva em consideração toda a produção, ou seja, o trabalho das empresas e a oferta de produtos, a colocação de produtos e de serviços para a população. Essas cadeias hoje são cadeias, na maior parte delas, completamente globalizadas, conectadas. Então eu dependo do insumo de um lugar, da mão de obra de outro lugar e do call center de um terceiro lugar, que está completamente paralisado. Essas cadeias foram completamente comprometidas. Então, você tem uma baita crise do ponto de vista da estrutura de como as empresas funcionam, interconectadas e completamente paralisadas. E do ponto de vista da demanda, a gente tem uma crise que é a crise das pessoas, em grande parte, isoladas, mas, de qualquer forma, a gente tem uma crise de confiança, de postergação das decisões. Ou seja, você compra alimentos, você não faz nenhuma grande compra hoje. Você posterga a sua decisão nesse cenário de absoluta incerteza e indefinição. E, embora você tenha um grande impacto na estrutura industrial, porque ela simplesmente vai ser refreada, mas na de serviços, então, porque na estrutura industrial, em tese, se a gente tem uma retomada relativamente rápida em junho, eu deixei de produzir 40% dos veículos em cada mês. Há uma chance de um choque grande ali de demanda naquele período, e você volta a produzir aquilo que você deixou de produzir, e eventualmente aquilo escoa. Agora, de serviços não tem jeito, gente. Eu não sei se vocês estão vendo meu cabelo aqui, ó. Ninguém consegue cortar cabelo. Agora, quando eu for cortar o cabelo, quando vocês forem cortar o cabelo que vocês não cortaram, vocês não cortam mais. Não tem jeito. Você já perdeu essa oportunidade. O assento do avião que não decolou agora, não decola mais. Então, esses serviços simplesmente se perderam. E isso, para ser retomado, o custo de fato, altíssimo. Então, deixa eu só apagar isso aqui para não deixar essa... Então, aí eu peguei 2 ou 3 indicadores para mostrar o efeito desse shutdown, do nível de desligamento da economia. Esse gráfico também foi sugerido pelo Bruno Caraza.
Vejam a redução do congestionamento em cidades selecionadas aqui no Brasil, capitais e algumas outras cidades. O nível é absurdo. Assim, já na semana entre 22 e 29 de março, ou seja, uma redução que chegou a 66%. Algumas cidades mais, assim, Florianópolis chegou a menos 93%. Bom, é óbvio que isso aqui você tem efeitos colaterais até positivos, né? Menor poluição, mas isso aqui é o índice de deseconomia, da economia não funcionando, das pessoas não circulando, dado o isolamento. Esse impacto aqui nunca foi visto, nunca foi visto. A gente só viu isso em filme, mas na economia desligada desse jeito a gente nunca viu. Olha os percentuais de demanda de energia em alguns países selecionados da Europa. Olha, a Itália, menos 25%. Os números do Brasil são parecidos com esses já agora, nessas 2 últimas semanas. França, a Espanha, a Inglaterra, e de forma muito sugestiva, levando em consideração a forma como o combate é feito na Alemanha, e embora com isolamento, mas um isolamento mais sofisticado, levando em consideração que eles fizeram um planejamento, se anteciparam e o serviço de saúde funciona melhor, o nível de redução de expectativa de energia reduziu, é óbvio que está negativo, mas é o menor entre aqueles países comparados. Então, o impacto econômico é visível do ponto de vista de quem se planejou melhor. Por quê? Porque o nível de redução de energia é menor. Agora, esse gráfico que circulou aí, que é um GIF, que circulou aí em Twitter, em textos na internet, tudo, é absurdo, que mostra os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos entre 67 e 2020, e que, semanalmente, que girava ali em torno de 300 mil pedidos, 400 mil pedidos. Agora, em março, ele atingiu mais de 3 milhões de pedidos numa única semana. Essa semana, isso foi há 2 semanas. Na semana seguinte foram 6 milhões. Ou seja, em 2 semanas, os Estados Unidos tiveram 10 milhões de pedidos de seguro-desemprego, cuja economia bombava. E o índice de desemprego girava em torno de 3,5%. Ou seja, olha o impacto econômico significativo em 1 ou 2 semanas nos Estados Unidos. Esse nível de pedidos de seguro-desemprego nunca existiu na história americana, nesse período comparado. O único que foi maior foi em 1982, lá no auge daquela crise que a gente viu lá no gráfico, e cujo pedido não chegou a 700 mil, e agora chegou a mais de 3 milhões. Ou seja, o gráfico é significativo disso. Então, se a gente for pensar aqui, no nosso caso, tanto no lado da demanda como no lado da oferta, a gente vai pensar em medidas econômicas que a gente pode fazer, tanto para levar em consideração, primeiro, preservação de empregos, ou mais do que a preservação de empregos, de renda para a população desse período de transição, pelo menos uma ideia de um período relativamente curto de transição. E aí, necessariamente a gente fala de 3 grandes grupos. O grupo dos muito mais pobres, e aí você tem que pensar em reajustar e usar o Bolsa Família, cujas pessoas já são conhecidas, para chegar a essas pessoas e dar uma renda mínima para as pessoas mais pobres. A gente tem que pensar também na manutenção do emprego das pessoas formais, e aí com a tentativa de, eventualmente, associada com as próprias empresas, conseguir pagar os salários durante esse período, e é o último grupo, e o maior deles, que são as pessoas que praticamente não são vistas pelo Estado. E aí a gente está falando do grande grupo de trabalhadores informais, que vivem da economia girando, mas da migalha da economia. Ou seja, das pessoas na rua, do dia a dia dessa movimentação meio marginal, paralela da economia. Só que esses, em boa parte, não são vistos pelo governo. E a dificuldade de você montar um sistema
porque faltou planejamento no passado e faltou planejamento agora, nesses últimos tempos, para descobrir essas pessoas, mesmo que haja fraudes, mas para descobrir essas pessoas e fazer com que o auxílio chegue às pessoas rapidamente. E aí vocês provavelmente estão acompanhando essa sessão de notícias da dificuldade de fazer um cadastro de um programa no celular para que as pessoas se cadastrem, a forma delas receberem, se elas vão receber pelo sistema bancário, eventualmente por lotéricas. E esse auxílio de R$600 ou de R$1.200 não tem que chegar agora, tinha que chegar ontem, antes de ontem, na semana passada. Por quê? Porque a renda das pessoas simplesmente sumiu de uma hora para outra. Se a gente pensar em medidas econômicas do lado da oferta, a gente vai pensar o seguinte: putz, eu tenho que ajudar aí as estruturas empresariais, desde as maiores, mas em particular das médias, pequenas e microempresas, e eventualmente os trabalhadores individuais, a passar por esse momento. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir uma linha de crédito emergencial, e aí pensar no BNDES funcionando assim, ou uma linha de financiamento realmente com juros relativamente subsidiados, reduzidos, num valor alto, para as empresas terem capital de giro mínimo para passarem por esse período, e associar a isso uma ideia de que, levando em consideração o financiamento, elas não demitam seus trabalhadores. Aqui há uma grande dificuldade na estrutura societária brasileira, que em grande parte é formada por empresas pequenas, que empregam 5, 10 trabalhadores, e que, principalmente no setor de serviços, que não tem capital de giro. Elas não têm capital para funcionar 2 ou 3 meses sem nenhuma entrada. Elas precisam de recurso, indispensável que elas precisem de recurso agora. Senão, muito provavelmente, num cenário de curto para médio prazo, um mês e meio, não tem mais empresa. Não tem mais empresa, não tem mais emprego. E aí, do ponto de vista daqueles impactos econômicos propriamente dito, com comportamentais, a gente pode sinalizar aí um possível caos social em razão desse fenômeno, dessa dificuldade da manutenção das empresas com os trabalhos. E aí, já terminando, gente, esse gráfico saiu na Folha de São Paulo e leva em consideração o número de casos com uma espécie de índice criado com o nível de medidas adotadas por cada um dos países, levando em consideração medidas sanitárias. O Brasil está até razoavelmente bem situado aqui, ou seja, não está no grupo aqui, que é o grupo hoje mais problemático, né? Os Estados Unidos provavelmente subindo aqui, só que, mesmo assim, ajustado essa ideia desse índice com esse outro gráfico aqui, esse gráfico mostra uma realidade ainda da semana passada, mas boa parte dos países na Europa, claro que aí você tem planejamento no passado com capacidade de usar recursos públicos agora, ou simplesmente de se financiar agora, ou seja, as favas com o déficit público, e eu preciso utilizar recursos agora, no limite imprimir dinheiro, e, eventualmente, isso numa proporção do PIB relativamente grande. Mas olha só, a proporção que os países fazem gira em torno de 15% do PIB deles. Reino Unido, França, Espanha, e o Brasil, na semana passada, estava nesse nível aqui. Subiu, agora subiu, já é maior. Mas isso mostra a dificuldade de implementar aquelas medidas lá, tanto no lado da oferta como da demanda, que levam em consideração recursos, e recursos rápidos, para, eventualmente, a gente ter uma solução, que é a solução subótima, de isolamento, mas com a ajuda do governo do Estado nesse momento. E mesmo isso acontecendo, esse gráfico foi divulgado pela The Economist, mas foi veiculado numa palestra que o Banco Central deu aí nesses últimos dias para a XP, isso tem acontecido, e mostrando que,
Entre todos os países submetidos, afetados pela Covid, o nível de recessão do Brasil não é o maior, mas a diferença entre o nível esperado de crescimento, 2,4, sinceramente era muito alto, mas ok, 2,4, para o nível de recessão esperado, que é menos 5,5%, esse nível de variação é o maior entre os países. Ou seja, a maior queda entre o nível esperado de crescimento e o nível projetado de recessão é do Brasil, embora o nível absoluto de recessão de outros países seja maior. Na Alemanha, 6,8, Itália, 7, e por aí vai. Mas olha o tamanho do tombo. Ou seja, na hora que a gente está falando daquela saída, eu não estou preocupado só com a saída. O tombo nosso vai ser lá embaixo. Ou seja, talvez não dê tempo no gráfico ali para a gente ver onde que a gente vai estar do tombo. A gente estava comentando na crise do petróleo e na crise de 80, a gente ainda estava eventualmente positivo. Na crise financeira de 2008, não, a gente estava negativo. Só que agora os níveis de negativo são completamente sem precedentes. E isso tem assustado demais boa parte dos economistas, levando em consideração os cenários de saída. Então é isso, gente. É isso que eu tinha para dizer. A gente só vai conseguir sair disso com informações mais adequadas, melhores dados. Tem que fazer isso rápido demais, mas tem que fazer isso com cuidado. Errar agora pode ter um custo muito grande do ponto de vista de vidas, um custo social e um custo econômico lá na frente. E por incrível que pareça, essa tirinha aí do Caco reflete muito o momento que a gente... Por incrível que pareça, reflete demais o momento que a gente está vivendo. Ou seja, mas essa discussão a respeito até de uma eventual crença ou ciência não era privilégio da Idade Média? Pois é, a gente está vivendo isso agora, por incrível que pareça. É isso aí. Obrigado. Professor, muito obrigada. Eu tenho certeza que foi uma palestra que fez a diferença para a gente, para todas as pessoas que estão vendo ela e que vão ver ela. E agora eu vou abrir para a segunda parte, que é o debate. Eu só estou parando aqui com a apresentação, tá, Luísa? Tá, tranquilo. Eu coloquei no chat as inscrições para o debate. É só colocar um nome e a gente vai te chamar pelo nome. Tá bom. Eu espero também não ter me alongado demais aí. Parece que eu falei quase durante 1 hora, mas eu acho que era importante tentar montar todos os slides, né? Não, mas foi ótimo. Bom, Bate-papo. Primeira inscrição é do Paulo José Vitorino. Pode falar, Paulo. Oi, professor, Oi, Paulo. tudo bem? Tudo bom. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela palestra. Deu para perceber que o senhor se dedicou muito aos estudos, né? Tem gráficos ali que você vem coletando desde semana passada. O mais desatualizado foi a de 15 dias atrás, mas mesmo assim a gente entende que o período está mudando rapidamente, então fica muito rapidamente, você fica desatualizado e tal, mas eu fiquei impressionado com o nível de atualização da sua palestra, gostaria de agradecer, me atualizei bem, vi a perspectiva econômica de uma maneira diferente do que eu estava observando no momento, e a minha pergunta parte disso, que gostaria de a parte de saúde, a parte social, estou conseguindo acompanhar bem através das minhas pesquisas, mas a parte econômica eu vi que eu estava bem defasado. Queria saber que indicação o senhor pode fazer para me acompanhar melhor essa área. Ô Paulo, eu acho que o texto que eu havia sugerido do Thomas Conte, acho que é uma boa entrada, que é um texto relativamente longo, e ele cuida particularmente dos impactos econômicos, inclusive coletando uma quantidade grande de estudos relativamente mais recentes. E aí, então, ali você tem uma boa porta de entrada, inclusive levando em consideração os estudos que ele cita, para navegar
como você mesmo disse, cara, hoje é impossível, eu até tenho eventual receio de fazer algumas afirmações aqui, até no grupo lá nosso de estudo a gente faz. Hoje eu fiz uma brincando a respeito de cenários de saída, e depois eu fui ver o número de mortos na França e nos Estados Unidos hoje. Eu não tinha visto. E aí me arrependi mais ou menos do que eu disse antes. Então, assim, você tem uma pessoa hoje que consiga congregar todos os conhecimentos necessários para entender o fenômeno e consiga fazer isso numa palestra que esteja atualizada, não existe. Não existe, porque enquanto a gente está conversando aqui, algumas coisas já estão acontecendo, um novo paper foi publicado, e é impossível você dar conta disso nessa espiral de informação, de filtrar a informação e de conectar bem a informação nesse momento. Ou seja, eu de fato comecei a montar a parte da palestra, pelo menos da apresentação ali, tem uns 5, 6 dias, e usando eventualmente gráficos de dias anteriores. Mas assim, é impossível. Se eu fosse fazer isso hoje, eu não teria condições de conectar, embora eventualmente os dados fossem mais atuais. Ou seja, é um trabalho sobre-humano, não existe, não tem jeito. Mas lê o texto do Conte, depois eu vou passar para o Caio, para a Luísa. Eu passo o texto do Conte em particular, mas todos os textos que eu utilizei na apresentação, mas ali me parece que é uma boa porta de entrada para a discussão dos impactos econômicos. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Parabéns pela palestra, foi ótimo. Obrigadão. Mais uma inscrição. É a Adriana Roma. Pode falar, Adriana. Oi, Adriana. Oi, professor, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, que ótimo. Professor, eu acompanhei essa palestra aqui, a convite do Daniel Nogueira, que tinha me falado hoje dessa live, e realmente foi muito bom, o senhor fez uma apanhada incrível, e não dá para a gente acompanhar tudo, como o senhor está falando antes, porque são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo pelo mundo todo. Pensando na matéria que eu fiz com o senhor, de economia comportamental, como a gente não tem nenhuma referência anterior da Covid, e sim de outras doenças, fica difícil a gente pensar numa política pública que abarque, assim, as populações no geral, né? Veio essa questão na minha cabeça, porque a realidade norte-americana é diferente da realidade brasileira, que é diferente da realidade alemã. Então, se você quiser colocar alguma coisa com que faça que as pessoas fiquem em casa, em si, é difícil. Eu não sei se eu estou indo para um caminho estou viajando muito, mas a justificativa para a gente não conseguir é realmente que a gente está trabalhando com populações que têm realidades diferentes. Seria isso? Exatamente. Isso seria um jeito correto de pensar. Não, e também muito bom te ouvir de novo, um prazer. Eu acho que a gente tem aí dois problemas. Obrigada. A gente tem o problema do número de variáveis para dar conta de um modelo funcional. O próprio Daniel, tempos atrás, no próprio grupo, estava discutindo isso, inclusive, contexto, ou seja, você tem múltiplas variáveis. A taxa de transmissão do vírus varia de país para país. Você tem áreas mais aglomeradas num país do que no outro, população completamente diferente. O comportamento das pessoas, ou seja, pessoas se aglomeram mais e menos naturalmente. O sistema de saúde, em alguns casos, suporta um pouco mais, como é o caso da Alemanha, em outros casos menos, e isso vai dar, no final, o número de mortos. Agora, do ponto de vista comportamental, isso realmente é um baita desafio. Uhum. Por mais que a gente tenha uma sinalização comportamental, por exemplo, é muito diferente entre os países na Ásia, os asiáticos, e o mundo ocidental, por assim dizer. Ou seja, eles convivem com a iminência de uma epidemia com uma proximidade muito maior do que a gente. Então, e inclusive nos casos da SARS e da MERS. Então, eles se anteciparam muito mais
E a gente vê isso em cenários de normalidade, eles saíram com a máscara no rosto. A gente nunca fez isso. A gente nunca fez isso aqui. Então, mesmo que a doença se dissemine lá, eles já estão com um comportamento mais adaptado a esse mundo que era, em tese, parte deles, mas que agora é um problema mundial. E aí, uma mudança de comportamento num período tão curto gera uma quantidade enorme de problemas. Vocês têm saído uma quantidade enorme de estudos de eventuais problemas mentais em razão da quarentena. Estão focando isso muito na Itália, porque eles já estão vivendo um período maior. Sim. E são problemas muito significativos, concentrados nas crianças, nos mais idosos. Então, assim, a forma da gente reagir à doença e a necessidade de reagir dessa forma é um mundo novo. É um mundo novo. E, provavelmente, o que já, eventualmente, a gente pode especular é que parte dos comportamentos, dependendo do grau, se a gente for mais intermediário, pessimista na solução do problema, eu acho que parte da mudança de alguns desses comportamentos, talvez eles fiquem. E aí, que é justamente uma forma da gente se antecipar a eventuais novos problemas lá na frente. Então, assim, é um cenário completamente novo. O que na verdade, a gente também pode dizer que, por conta desse shutdown completo e dessa busca de comportamento, a gente tem, tragicamente, mas a gente tem um baita laboratório de pesquisa, que é pesquisar o mundo funcionando com a economia funcionando a 70% menos do que ela poderia funcionar. Posso te dizer. É verdade. Uma outra coisa que ficou em mente quando o senhor falou sobre isso é porque até aquele filme Parasita fala um pouco dessa questão. As pessoas na Ásia, digamos, Coreia, China, né, no Japão, elas moram em lugares muito pequenos e com famílias. Isso facilita a aglomeração, mas ao mesmo tempo, não sei se a minha linha de raciocínio está correta, em que elas estão próximas, elas já estão mais acostumadas a tomar medidas de higiene, como máscara, que a gente não tem aqui no Brasil. Então, eles conseguem responder mais rápido. Pode ser que sim. A gente colocar isso, que é muito doido, é muita gente junto. Tem que levar em consideração a dinâmica também coletiva deles. Ou seja, a gente vê que na rua, tanto esse trato do ponto de vista da higiene, do uso de máscara, já difundido, ainda que eventualmente em família eles estejam em lares relativamente menores. Mas aí do ponto de vista de grandes aglomerações, eles têm uma outra dinâmica. A gente não tem nós, particularmente nós brasileiros, nenhuma linha comportamental dessa de uso de máscara. Ou seja, isso é novidade para a gente, completa novidade. É verdade. E aí, saber vincular, associar isso, conectar isso com a transmissão do vírus, o mau uso da máscara, quando a gente eventualmente vai precisar utilizar a máscara lá na frente, é um mundo novo. É um mundo novo. Com certeza. Professor, muito obrigada, viu, por esclarecer as minhas perguntas, e é sempre um prazer escutar o senhor. Não, eu que agradeço demais, Adriana. Tá bom, então, tchau, tchau, gente. Bom, a gente teve mais uma inscrição. Luiz Felipe Drummond Teixeira, pode falar. Fala, Luiz. E aí, Leandro, tudo bem? Beleza. Então, parabéns aí pela apresentação, sensacional. Eu queria saber uma dúvida pontual com você, saber sua opinião sobre um tema específico. O Marcos Lisboa mencionou na coluna dele esse final de semana que a proliferação de liminares, interrompendo responsabilidades contratuais, poderia desorganizar o setor produtivo e deixar sequelas que dificultariam a recuperação, a eventual recuperação. Em termos abstratos, sem análise de caso concreto, talvez via de regra, um cenário de coronavírus poderia se configurar um caso fortuito ou força maior, ou eventualmente algum outro instituto, onerosidade excessiva ou alguma coisa do tipo.
que tipo de medida, em termos de política pública, você acha que a gente poderia tomar para evitar uma corrida maciça ao judiciário que pudesse inviabilizar qualquer tipo de recuperação com os contratos parando de valer de uma hora para outra? Então, Luiz, assim, a primeira coisa é que eu acho que a gente não, a válvula de escape de um caso extremamente extraordinário e excepcional e que pode dar validade a ideias de força maior ou de caso fortuito, como a gente conhece, de fato pode ter utilização. Só que não dá para a gente dizer que essa mesma hipótese vai servir para todos os casos, né? Então, isso já é um grande problema. E aí, se pensar numa política pública que leve em consideração contratos mais diversos, uma ideia simplesmente de se antecipar a uma medida judicial, decisões judiciais, porque aí você vai ter decisões judiciais muito diferentes umas das outras, e eventualmente incorporar isso na política pública para tentar tratar esses casos já antecipadamente, o difícil é fazer isso levando em consideração essas circunstâncias que são diferentes em cada um dos contratos. Agora, eu já até comentei isso com você no grupo, eu acho o seguinte, a gente está num período que até a gente utilizar teorias tradicionais como válvulas de escape, pode ser que nesse primeiro momento, ainda eventualmente, ela seja utilizada. Mas se o cenário for aquele cenário mais intermediário ou pessimista, a economia vai se desorganizar de tal forma, que se a gente pensar em uma solução jurídica agora para resolver problemas lá para frente, cara, acho que elas não vão ser sequer nem eficientes, assim. Ou seja, você não vai ter um cenário, um espaço jurídico para ser aplicado do ponto de vista das estruturas econômicas, que elas vão estar tão desorganizadas que aí, não sei, você vai ter que reestruturar isso. Ou seja, você não vai conseguir utilizar uma saída dessa para dizer o seguinte, não, na hora que a coisa voltar ao normal, eu posterguei o pagamento, e aí eu volto a pagar e tudo. Vai estar tão desorganizado que a gente não vai ter solução para isso. Ou seja, então, para finalizar, eu acho que as estruturas jurídicas da forma como a gente conhece, elas só vão ter utilidade e funcionalidade se a gente tiver uma saída no cenário intermediário mais otimista. Ou seja, se a gente tiver um cenário de normalidade, razoável normalidade, pensando, sei lá, em junho para julho, aí talvez elas seriam funcionais. É a minha ideia. Ou seja, cenários intermediários mais pessimistas, eu não sei o que te falar, cara. Pois é, porque o ponto, assim, nem por exemplo, se você pensar em advocacia no cotidiano das empresas e tal, você não tem nem precedente para você comparar como que isso se enquadraria nos conceitos tradicionais, sabe? Então, essa insegurança jurídica, por si só, eu acho que já poderia levar a um aumento muito grande de ações judiciais aí nos próximos meses. Mas realmente também não sei o que fazer. Leve, ok, leva. Então, eu já embuto uma eventual incerteza da frente agora e já vou ao judiciário. E aí o judiciário me dá uma medida para que, sei lá, eu consiga postergar a entrega dos produtos para quando da normalidade, mas eu preciso que eventualmente você faça o adiantamento aqui para eu ter um capital, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Cara, pode ser que esse mundo não exista. Ou seja, eu tenho medida judicial, mas eu tenho a medida judicial para um sujeito que ainda produz, e se ele não produzir? Então, ou seja, tudo bem, eu estou sendo extremamente trágico aqui em associar isso a cenários muito ruins, mas eu acho que isso está na conta. O Thomas Conte fala isso no texto. Ele fala que, tudo bem, medidas de políticas muito agressivas, por exemplo, de controle de preços e tal, pode ser equivocado porque vão desorganizar ainda mais a economia para ela se normalizar. Mas isso, de certa forma, é meio contraditório com um cenário tão pessimista que ele traça no texto das condições do impacto sanitário. Se o impacto sanitário for na ordem que ele falou, essa discussão jurídico-econômica dele, sinceramente, eu acho que perde parte do sentido. Beleza. Obrigado. Eu que agradeço. Professor, a gente tem mais uma inscrição
que é a da Jade. Depois dela, vai abrir a oportunidade para mais uma e a gente fecha. Tudo bem? Perfeito. Jade, pode falar, por favor. Oi, Jade. Liga seu microfone aí, Jade. Jade, a gente não Tá. te escuta. Pronto. Pronto. Tudo bem, professor? Foi? Então tá bom. Professor, eu estava pensando muito nas últimas semanas a respeito do livro que a gente leu no semestre passado, no grupo de estudo, né, o The Narrow Corridor, e a respeito da questão que a gente acabou discutindo um pouco, a respeito da questão da centralização, da centralização do poder, da forma, né, em que historicamente também as instituições foram criadas nos países. E uma coisa que eu estava pensando a respeito é que a gente está vendo uma série de países que têm um processo de desenvolvimento com instituições, a princípio, consolidadas, mas passando por essa crise tendo problemas significativos. Né, não estão conseguindo, a gente não vê uma uniformidade na resposta desses países com relação à crise. Então, eu queria saber do senhor o que o senhor acha que, se de fato, né, o que, pelo menos, o Acemoglu discute, né, a respeito dessas instituições, se elas podem dar algum indicativo de quem vai sair melhor nessa, não existe uma corrida aqui, mas quem possa sair melhor nessa crise ou não, ou se de fato a gente está passando por uma crise que eventualmente as instituições e as formas como a gente vem lidando com as questões econômicas, se essas formas também não vão dar respostas para essa questão, para essa crise que a gente está passando. Nossa, Jade, que pergunta é essa? Aí, realmente, assim, eu, sinceramente, vou começar com sonoro, não sei. Assim, simplesmente aqui realmente é um grande espaço para especulação. Os países não estão dando conta porque o nível de sobrecarga no sistema de saúde, mesmo em sistemas de saúde relativamente bem estruturados, mesmo o caso exemplar da Coreia e da Alemanha, mas na Alemanha em particular, a gente está vendo que em países desenvolvidos a coisa não está funcionando. E aí, a solução é a mesma para os países mais ricos e para os mais pobres? Quer dizer, todo mundo está sofrendo do mesmo jeito. Não só instituições mais altas, mas ou seja, o capital de giro que falta para as empresas pequenas, talvez os Estados nacionais tenham uma resistência maior, e aí quem tem uma resistência maior, eventualmente faz com que a sua instituição sobreviva melhor e, eventualmente, tornar a sua economia retorne menos destroçada, vamos dizer assim. Agora, a gente pode especular que, por exemplo, se a coisa for no cenário intermediário para pessimista, a gente discutiu isso no GEP, muito provavelmente as cadeias globais de conexão econômica elas não vão voltar como eram. Por exemplo, uma empresa grande, dependente de insumos de outro país, de mão de obra de um terceiro, vai dizer o seguinte: nossa, eu estou muito vulnerável, então eu vou voltar pelo menos boa parte da minha produção para dentro. Só que com isso eu tenho custos, porque eu vou deixar de aproveitar as vantagens comparativas que eu tenho em cada um dos lugares. E aí a economia como um todo, muito mais interligada, vai ser afetada. E a gente pode pensar também em instituições políticas propriamente ditas. Ou seja, a gente vivendo populismos de esquerda e de direita em vários lugares, isso pode dar sentido para um recrudescimento da forma como os países já têm se organizado nesses últimos tempos para solucionar o problema da Covid. E aí, ou seja, o problema é global e ele, em tese, deveria ser tratado minimamente, globalmente. Os estados se fecharam, as fronteiras se fecharam, não recebe nacional,
e você ainda briga por máscara. Né, então, um carregamento brasileiro que vem da China, mas que está nos Estados Unidos, para. Então, ou seja, se esse funcionário que eventualmente se agudizar, ficar mais feio na frente, isso provavelmente afeta as instituições políticas, e aí é impossível você fazer previsão, né? Impossível fazer previsão. A gente fica com aquela ideia de que a gente pode ter um mundo mais solidário, porque o problema é global e as pessoas precisam se ajudar. Mas também você pode ter um cenário inverso, ou seja, cada um tenta resolver o problema da sua forma, se fecha mais ainda, e aí isso afeta política, social e economicamente os países. Obrigada, que eu acho que sim, foi muito interessante, porque eu vi uma notícia também de um pessoal discutindo a respeito que provavelmente os Estados Unidos eles teriam, na verdade, uma grande dificuldade de lidar com a Covid, até pela própria estrutura política, né, descentralizada que eles teriam. Então, você de fato implementar uma política pública de saúde, também num país que já tem questões né, do sistema de saúde, né, público-privado, né, muito complexa, que isso já seria muito complicado, e você vê outros países também que têm um sistema de saúde um pouco melhor implementado, mas também estão passando por sérias questões, e às vezes também tem uma estrutura política mais centralizada e mais coordenada, mas que também estão passando por também estão passando por problemas. Então, isso me fez pensar muito a respeito disso, porque a gente, especialmente essa questão da uma visão estruturalista, né, de desenvolvimento, vem pautando muito sobre essa questão da qualidade das instituições e como elas vão auxiliando nesse processo de desenvolvimento, mas que hoje talvez isso também não dê a resposta, né, que a gente esperaria para as políticas, e que está sendo, né, uma crise generalizada. Aí acho que só tem dois últimos pontos. Primeiro, talvez a gente aprenda no caso da estrutura do sistema de saúde, os países que fizeram isso de forma mais planejada, coordenada, não sei se necessariamente, mas e não sei exatamente o sistema entre público e privado, mais funcional, mas que saíram melhor, e isso eventualmente seja, se não um modelo, mas uma ideia que possa eventualmente ser copiada por outros países, porque muito provavelmente a gente talvez viva, a sensação que a gente tem é que a gente vive cenários frequentes de epidemia. Se a gente, em 20 anos, agora, no século XXI, a gente teve 3, 4, é muito provável que isso venha a acontecer, a gente tem que se preparar para isso. E a outra, vamos perguntar para a Semóglo, né? Semóglo, e agora? O livro e vai dizer o seguinte: as instituições vão funcionar porque eu quero ver se dá resultado agora, porque você só analisa o passado. Quero fazer para o futuro, né? Não é isso? Com certeza. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Bom, a gente vai ter agora a última fala, Vitor Hugo Cardoso dos Santos. Pode falar. Trial. Oi, Vitor. Trial. Acho que tá dando algum problema no áudio. Parece que deu. Trial. Vitor, desliga e liga. Trial. Se não estiver dando por áudio, escreve a sua pergunta no chat. Ok. E vai escrever no chat. Beleza. Tô vendo. Trial. Bom, vou ler o que ele mandou. Num cenário pós-epidemia, o senhor acredita que podemos ter uma alteração na forma de se prestar os serviços? Me refiro especificamente na possibilidade de um aumento das cargas horárias na modalidade home office?
Provavelmente sim, assim, isso que eu estou dizendo. Quando a gente faz, imagina o seguinte, quando a gente faz testes para soluções que quer na vida, inclusive trabalhar em casa, a gente faria num cenário de normalidade de forma muito gradativa. Só que agora a gente está sendo forçado a fazer isso de forma muito mais rápida e muito mais intensa. E então aquilo que em tese criava um certo medo e receio e era feito de forma gradativa no passado, agora está sendo feito, né, de forma forçada, todo mundo ao mesmo tempo, de forma muito intensa. Tudo bem, vamos levar em consideração que você tem um nível de estresse, eventualmente, e que isso, em tese, no momento de normalidade, a gente não vai ter. Mas, de qualquer forma, a experiência está acontecendo de forma obrigatória. E aí, algumas soluções dessa, em alguns casos, provavelmente vão ser positivas. Ou seja, a produtividade se mantém, ou ela até aumenta, você consegue lidar bem com os afazeres de casa, com filhos, na sua família, a coisa é funcional para alguns, e olha o impacto econômico disso. Então, você, por exemplo, deixa de ter a necessidade de estruturas empresariais, um prédio funcionando, porque as pessoas não precisam trabalhar lá. Aí você tem também um impacto do ponto de vista de transporte, porque você não precisa ficar, do ponto de vista de mobilidade, se transportando de um lugar para outro para trabalhar. Você não perde 2, 3 horas num trânsito em São Paulo, por exemplo. E ainda mantém boa produtividade ou aumenta porque você está em casa trabalhando mais. Então, assim, é claro que não, isso que eu estou dizendo. Tem um estresse e não dá para a gente dizer que essa situação vai ser a mesma para todas as profissões, todos os casos de trabalho em casa. Mas para alguns deles podem ser muito eficientes. E aí é uma das mudanças comportamentais possíveis que provavelmente irão ficar. A saber em cada um dos locais se isso vai ser funcional ou não. Quanto mais tempo durar o isolamento, mais teste a gente vai ter nesse sentido em particular, e ele vai se mostrar mais produtivo ou menos produtivo na medida em que a gente for testando. Obrigado, Victor. Muito obrigado. Bom, professor, eu acho que é isso. Em nome da gestão Reaproximar, do CAP, dos alunos, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de prontidão para falar de um tema que não é fácil e ter falado da forma que você fez, com todo cuidado. Muito obrigada também quem veio. A gente chegou a bater 100 pessoas. E obrigada também às pessoas que fizeram sua contribuição no debate. E está encerrada agora a palestra. Você quer fazer mais alguma consideração, professor? É isso, Luiz. De novo, eu agradeço o convite que você me fez em nome do CAP. Acho que é muito importante a gente bater papo de forma precisa, as coisas, que foi o que eu fiz. Eu já acho que nesse trabalho nosso de isolamento em casa, a gente precisa se manter ativo intelectualmente, e isso é uma coisa que o grupo tem proporcionado. E aí o encontro com vocês também me proporciona isso. Se a gente não tem aulas presenciais, mesmo as virtuais estão vetadas, esse é um momento de encontro intelectual também, mas com um momento sem precedentes que a gente está vivendo. Eu sei que é cansativo, que tem hora que cansa a quantidade de notícias e a gente se deprime um pouco, mas, na verdade, a gente precisa discutir, né? E aí é isso. A oportunidade que o CAP abriu é muito importante, muito significativa. Eu agradeço. Agradeço a audiência também. Sim, com certeza. E falar é importante para a gente tomar consciência crítica do que a gente está passando. Exatamente. Ainda mais dessa forma, relativamente bem educada, cortês, científica, e é importante que a gente procure essas informações, divulgue isso, tente conectar para a gente ver soluções para a gente sair dessa. Com certeza. Muito obrigada, professor. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado. Obrigada a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Agora está encerrado.